A origem da palavra jazz. A palavra jazz tem uma origem um tanto nebulosa e sua etimologia é motivo de debates, mas uma das teorias mais aceitas é que a palavra tenha emergido em meados do início do século XX nos Estados Unidos, possivelmente originária de gírias da comunidade negra sul estadunidense. Inicialmente, o termo tanto servia para nomear a música que se ouvia nos cabarés quanto as próprias casas de prostituição e servia até de gíria para o ato sexual em si. A consolidação em Storyville. Storyville, um bairro de New Orleans, desempenhou um papel crucial na consolidação do jazz como gênero musical. Criado em 1897, Storyville era o distrito de entretenimento adulto da cidade, conhecido por seus salões de dança, bares e bordéis. Esse ambiente vibrante trouxe músicos talentosos de todas as partes, proporcionando um espaço fértil para o nascimento e consolidação do jazz. Os músicos de Storyville começaram a experimentar combinações inovadoras de ritmos e melodias, dando origem a um som distinto que capturou a essência da cultura africana. Foi nesse caldeirão cultural que o jazz evoluiu, misturando elementos de blues, ragtime e música tradicional africana. Com o fechamento de Storyville, em 1917, muitos músicos foram forçados a buscar novas oportunidades em cidades como Chicago e Nova York, ajudando a espalhar o jazz pelo mundo inteiro. O vibrante mundo rítmico do jazz de grandes orquestras. Do início da década de 30 até 1940, mais ou menos, o swing jazz era o rei da cena musical estadunidense. Um tipo de jazz dançante, vibrante, performado por até 20 músicos sobre um palco. Grandes nomes do jazz, como Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, todos eles tiveram as suas big bands. O swing também viu a ascensão de grandes divas como Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan. Em meados da década de 40, por motivos econômicos, se mostrou impossível sustentar a enorme estrutura que uma big band demandava. Embora as grandes orquestras de jazz tenham desaparecido, as big bands são testemunho de uma época em que o swing jazz era rei. Feminino e jazz. O jazz, um estilo revolucionário e dinâmico, conta em suas origens com forte presença feminina, embora esse protagonismo seja muitas vezes subestimado. Desde as primeiras décadas do século XX, artistas como Bessie Smith já se apresentavam à frente de grupos. Grandes damas do gênero, como Billie Holiday, foram muitas vezes mais lembradas por seus escândalos pessoais do que por suas qualidades de cantoras e compositoras. Ella Fitzgerald, considerada a grande dama da canção, ergueu pontes, unindo o jazz a diversos outros estilos. Nos dias de hoje, nomes como Esperança Spalding mantêm viva a tradição do protagonismo feminino no jazz. Bebop e o fino biscoito das elites. Enquanto o swing jazz das big bands estava ligado a um formato tradicional e predominantemente dançante, sua contrapartida, o bebop, um subgênero do jazz que surgiu na década de 1940, é caracterizado por complexidades harmônicas, ritmos rápidos e virtuosismo na improvisação. Nomes como Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk. Estes músicos exploraram novas possibilidades sonoras e abriram caminho para uma abordagem diferenciada do jazz. A partir do bebop, o jazz passa a ser considerado uma forma de arte sofisticada e intelectualmente estimulante. Um biscoito fino que poderia, então, ser consumido pela elite. 5 coisas que você precisa saber sobre Billie Holiday, pioneira na luta pela integração racial. Billie foi a primeira artista negra a integrar bandas totalmente brancas
trabalhando com artistas como Artie Shaw e Count Basie. Uma compositora profícua. Apenas com Lester Young, seu amigo de uma vida inteira e que lhe deu o apelido Lady Day, foram mais de 50 canções. Inovação no jeito de cantar. Com seu timbre único, seu fraseado peculiar, Billie inaugurou uma nova maneira de se cantar jazz que priorizava a interpretação das letras e, sobretudo, a emoção. Pioneira nas músicas de protesto no jazz, Billie Holiday popularizou a canção Strange Fruit, uma poderosa arma de protesto contra os linchamentos da população negra nos Estados Unidos. Legado duradouro. Continua influenciando gerações e seu nome está inscrito entre os grandes do jazz. O irresistível charme cigano do jazz manouche. Jazz manouche, ou gypsy jazz, é um subgênero do jazz surgido na década de 1930. Combinando elementos do jazz com a cultura e melodias ciganas, o jazz manouche se caracteriza por melodias cativantes, ritmos rápidos, solos de violino e de guitarra e virtuosismo no violão. No final da década de 1930, o Quintet du Hot Club de France, grupo formado por Django Reinhardt e Stéphane Grappelli, se torna o primeiro grande grupo europeu de jazz manouche. Com o sucesso do grupo, o jazz manouche ganha o mundo. E sabe com quem ele tem muitos elementos em comum? Com o nosso brasileiríssimo Chorinho. No final da década de 1940, uma contrapartida à exuberância do bebop surge e ganha uma legião de fãs. É o cool jazz. Cool jazz se caracteriza por um som mais suave, arranjos formais e tempos mais lentos. Uma obra fundamental do período é o álbum Birth of the Cool, de Miles Davis. O cool jazz também é conhecido como jazz da costa oeste, com melodias mais contidas, interação entre os instrumentos de sopro, e muitos grupos não utilizavam o piano. Nomes como Stan Getz e Gary Mulligan são expoentes do cool jazz e influenciaram também o jazz modal e a bossa nova. E o blues contra-ataca. Hard bop e soul jazz. Em meados da década de 1950, os sons do bebop começam a ser mesclados com rhythm and blues e música gospel. O resultado dessa mistura é um som mais funkeado, de melodias mais simples e com forte influência do blues. O hard bop também é visto como uma busca por um som mais afrocêntrico, em reação à pouca influência do blues no cool jazz, uma extensão do hard bop. O soul jazz dá ainda mais espaço para a música gospel e a influência do rhythm and blues. Song for My Father, de Horace Silver, e Blue Train, de Joe Contrain, são obras essenciais do período. Sinatra, feminismo e a estampa de bolinhas. Presente no cartaz Rose the Riveter, Rose a Arrebitadeira, a estampa de bolinhas já era ligada ao protagonismo feminino durante a Segunda Guerra. Mas foi em 1940, com o lançamento da canção Polka Dots and Moonbeams, de Jimmy Van Heusen e Johnny Burke, gravada por Frank Sinatra, que as polka dots, as estampas de bolinhas, alcançaram imensa popularidade. E no pós-guerra, as estampas de bolinha também estavam presentes, como símbolo da pungente indústria fabril estadunidense do período. Jazz modal e a harmonia não funcional. Enquanto a harmonia ocidental tradicionalmente se baseia em um centro tonal com acordes e cadências relacionados, a harmonia modal utiliza um acorde e escala, ou modo, correspondente, no qual pode permanecer durante um tempo, antes de passar para o próximo modo,
não necessariamente relacionado ao anterior. O tema deixa de depender de um centro tonal. A inspiração para o jazz modal foram os estudos do compositor e maestro George Russell. A teoria de Russell forneceu uma base para improvisações baseadas em escalas ou modos, ao invés das tradicionais progressões de acordes.